paz do Senhor, queridos irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, para estarmos juntos aqui para aprendermos da palavra de Deus. Todos os dias, às 6 da manhã, eu tenho postado um vídeo da palavra de Deus. E para nós crescermos, nós precisamos estar sempre ouvindo e lendo a palavra de Deus. A palavra que eu trago hoje, irmãos, ela se encontra lá em Filipenses, no capítulo 4, que fala de uma exortação. Paulo escreve a carta para os filipenses, exortando eles a serem o quê? Alegres, a eles serem regozijantes. Veja que Paulo, preso em Roma, encarcerado, ele escreve uma carta para os crentes lá de Filipos, para os crentes de Filipenses, para que eles sejam alegres, porque tinha alguns que eu acho que estavam tristes, desanimados, não estavam, como se diz, contentes com a situação em que Paulo se encontrava. Então eles ficavam tristes, mas Paulo, através dessas cartas, ele escrevia, mas ele falava para os crentes serem alegres, serem regozijantes. A alegria. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Paulo estava falando aqui, sejam alegres sempre no Senhor, não importa a situação, não importa a luta, não importa a adversidade, regozijai-vos no Senhor, isso é, sejam alegres no Senhor, porque o Senhor está com você, meu amado irmão e minha irmã. Ele está com você nessa luta, nessa adversidade, nessa peleja, que muitas vezes você acha que está sozinho. Eu conversei com um irmão esses dias, e ele falando que os irmãos davam testemunho porque conquistavam, porque venceram. E uma vez o pastor chegou para ele e perguntou para ele, você não tem um testemunho? E ele ficou quieto, não falou nada. Aí ele falou que deu vontade de falar porque ele tá passando uma luta, uma adversidade, e que ele não tinha testemunho nenhum para dar, ele achando que Deus não estava com ele estava numa luta, num sofrimento. Aí eu falei, amado irmão, a vida do crente não é só vitória, a vida do crente é luta e adversidade. O próprio Jesus Cristo falou, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho, na minha opinião, que o maior testemunho é a sua vida. É você ver da onde Deus tirou você, ver da onde Deus te trouxe, tirou você das trevas para a maravilhosa luz. Lógico, você acha que Deus não quer que a gente conquiste, que a gente vence, que a gente conte um testemunho de uma vida financeira bem estabilizada? Lógico que Deus quer. Mas o maior testemunho que nós podemos dar, amados irmãos, é a nossa vida, é a nossa transformação, é a nossa maneira de andar, é a nossa maneira de agir, é a nossa maneira de tratar as pessoas, é a nossa maneira de conversar com as pessoas. Esse é o maior testemunho. Porque eu já vi pessoas dando testemunho que Deus fez isso e isso aqui na vida dela, ela prosperou e ela largou o Senhor. O próprio Jesus Cristo mesmo falou. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Então, o maior testemunho nosso, amados irmãos, é a nossa fidelidade ao Senhor. É mesmo na luta, na adversidade, a gente está ali buscando a presença dEle. Eu creio e profetizo que a luta vai passar. Uma hora a bênção vai chegar. Então, Paulo, veja, Paulo era para ser um homem que poderia ter falado um monte de coisa, que não estava contente, que não estava feliz, que estava, como se diz, amargurado, preso numa prisão, o homem que pregava o evangelho, o homem que pegava os lenços do corpo dele, da roupa dele, e dava, os demônios eram expulsos. E hoje esse homem aqui que ele está falando, Paulo estava preso. Paulo podia ficar triste? Poderia. Mas Paulo não estava triste porque ele estava preso. Paulo estava contente, estava alegre. Não porque ele recebeu uma herança, não, mas porque ele estava alegre, porque ele estava servindo ao Senhor. Como a palavra do Senhor fala que a alegria do Senhor é o que? A nossa força, amados irmãos. E Paulo fala, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo está falando para a igreja, para os crentes daquela época, sejam alegres no Senhor. Não
pelo poder que Ele tem de dar para vocês, mas pela oportunidade de estar na presença do nosso Deus, do Deus que nos cura, que nos sara, que nos liberta, que nos transforma. Então seja alegre no Senhor. E ele fala aqui, ó, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então, amados irmãos, eu não sei qual a luta que você está passando, mas eu sei que Deus está com você nessa peleja. Deus não vai te abandonar. Então, Paulo preso, escreve uma carta para os crentes de Filipos, para que eles sejam alegres. Veja que as pessoas que estavam libertas, não estavam presas, estavam tristes. E Paulo preso estava demonstrando a alegria de servir ao Senhor, mesmo nas prisões. Irmão, a vida da gente não é só de bonança, não. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas você tem que entender que existe um Deus que está com você, que existe um Deus que Ele te protege, Ele te guarda. Olha, pense de onde Deus tirou você, e hoje a vida que você tem é fácil? Não, mas você tem que entender o seguinte, você está salva. Se Deus te levar hoje, você está salva. Então, importante é nós sermos fiéis ao Senhor. O importante é nós buscarmos a presença do Senhor. Então eu falo para vocês, seja alegre. Agradeça a Deus. Não reclame não, agradeça. Seja grato ao Senhor, porque o Senhor é com você em todos os momentos da sua vida. Amém, querido? Eu quero orar por você, Pai, que nós possamos ser alegres. Que nós possamos ser alegres, mesmo diante das lutas, das dificuldades, das adversidades, que nós possamos ser alegres, Senhor, porque nós precisamos da Tua presença, nós precisamos que o Senhor nos ajude, nós precisamos que o Senhor venha nos dar direção. Senhor, eu quero abençoar os Teus filhos, que eles possam ser alegres, que eles possam regozijar de prazer estando na Tua presença. Senhor, eu abençoe eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você gostou dessa mensagem, por favor, me ajude, compartilhe, tá? E não esqueça de deixar o seu joinha, faça um comentário, que isso ajuda muito o canal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. Amém e amém.